Gente, mais um vídeo de cliente, minha mãe até agora. Então, assim, eu vou começar a limpar a pele da minha mãe com esse tônico hidratante. Ele não deixa a pele oleosa, tá? Ele acalma, sim, hidrata, mas não deixa a pele oleosa. De normal a seca. Depois que eu limpei a pele de manhã, eu peguei e coloquei essa bruma fixe, porque amanhã também tem um pouco de rosto meio oleoso. Então, assim, para ajudar a fixar mais a maquiagem, eu apliquei essa bruma fixe. E em seguida, comecei a aplicar esse hidratante gel, que é o da Nivea. Muito bom, ele contém ácido hialurônico e pepino. Gente, é maravilhoso, o cheiro dele nem se compara. E após eu fazer a aplicação do hidratante, eu usei esse primer aí. Gente, eu nunca usei esse primer é da minha cunhada. Eu tava na casa dela maquiando minha mãe e tinha esquecido. E como minha mãe tem os poros muito abertos, tem a pele bastante oleosa aí na zona T, eu precisei de um primer, peguei o dela. Mas ele é o da Avon, ele é muito sequinho, ele é ótimo. Mesmo que a textura dele seja em creme. E depois, para camuflar mais um pouquinho só a olheira de manhã aí, eu usei esse corretivo, meio que o tom dela mesmo, que tem um subtom meio amarelado. Então, eu apliquei aí já para criar, tipo, uma tela só no rosto dela, para ajudar a uniformizar. Manhã não é muito de maquiagem não, tá, gente? Mas maquiei. Mãe, né, gente? Então, depois, na base, vou usar essa queridinha que eu já falei pra vocês dela, que é a Shield, da Catarine Rios. Muito boa. Vou fazer uma misturinha com ela, tá? Essas duas misturinhas, como eu falei pra você, manhã tem um tom meio amarelado, então já ajuda essa mais escura. E vou colocar um pouquinho desse Prime, é o da Atelier Paris. Esse Prime ajuda muito pra que a maquiagem pegue mais no rosto, na fixação. É tipo uma colinha mesmo, tá? Pra durabilidade da base. Então, venho esfumando aí, como vocês estão vendo, dando batidinha na pele. E vocês viram que eu apliquei essa base com pincel, porque manhã tem muito poro aberto, então facilita muito você aplicar com um pincelzinho, tá? Que ele penetra bastante e deixa a pele bastante uniformizada e completa, né? Sem ter que deixar nada. Na opção de clarear, eu usei um corretivo não tão claro, porque para não deixar aquela luz muito no rosto dela, eu queria uma coisa mais suave, tá? Então, eu usei esse corretivo aí também, que é o da Aquarela Natura, com tom mais amarelado. E comecei logo selando a pele dela. Geralmente, eu selo depois que coloco contorno, corretivo, iluminador. Como a gente tem a pele muito oleosa, eu optei primeiro pra já ir selando, para não correr o risco de dela começar a transpirar, transpirar e de repente a pele dela começa a juntar, acumular, né? Então eu preferi logo já ir selando tudo, a pele dela. Então eu já tô usando esse pozinho solto, que é o da Tracta também. Tô apaixonada nesse pó, que ele é um pozinho solto, tem um tonzinho amarelinho. E pra varrer todo ele, eu passo esse com um pincelzinho fofinho, esse tom mais, um bege, né? Um bege médio, pra ir varrendo esse tom mais branquinho, né? Esse pó mais fininho. Como ela tem uma pele muito madura, então é bom você optar por um pó mais fino. Isso vai ajudar a não marcar muito as linhas de expressão, né? Esse pó, vê que eu tô colocando bem pouco, só pra ajudar a arrastar. E o contorno, eu tô usando esse pozinho mais escuro da Ruby Rose. Ele é bem, pense num pozinho, parece mais um veludinho, ele é bem macio, ótimo. E eu queria fazer uma coisa suave mesmo, então, na pele de manhã aí, como ela tem muita marquinha de espinha, pra não evidenciar muito, pra não mostrar muito, então tinha que ser uma coisa leve. Uma coisinha levinha mesmo. Aí no nariz, coisinha pouca também, só pra não marcar muito, uma coisa mais suave, só pra deixar uma sombra, tá? Uma sombra pra fazer a divisão certinha do rosto, não ficar aquela tela branca. Então, pra blush, eu usei essa paletinha da Ruby Rose também, acho que eu já usei ela em outro vídeo. Ela é maravilhosa, os tons deles são bem suaves, são ao mesmo tempo pigmentados, fixa bem no rosto. Gente, e esse iluminador, tô apaixonada nele, confesso que eu já tenho um tempo e não tinha usado assim, porque ele tem uns furinhos, eu soltava ele, então tirei aquela tampinha de cima e eu vi o quanto ele é maravilhoso. Eu achei muito bom eu usar ele assim aberto, tirando toda a tampinha, né? E manhã não tem sobrancelha, né, gente? Vocês estão vendo que ela quase não tem sobrancelha. Então, eu não poderia fazer uma coisa muito marcada. Tinha que ser uma coisa muito suave. Então, eu usei aí uma Duo Sombra da Vult e molhei um pouquinho o pincel, tá? Pra fazer uma coisinha mais suave e tentando levantar um pouco a sobrancelha de manhã, que ela é um pouquinho descida e ela fica um pouquinho embaixo. Aí, pra tentar levantar aí, eu usei, ó, que ficou bem suave, tá vendo?
E para fazer a correção, esse corte e já ajudar numa fixação para a sombra, eu usei o mesmo corretivo que eu usei para fazer a iluminação nela. Já feito isso, vou usar essa paletinha da Tracta. Eu tenho essas paletinhas da Tracta, são maravilhosas. Acho que o produto da Tracta eu amo, não vou mentir pra vocês. Tô apaixonada. E essa tem uma pigmentação muito boa. Ela é ótima, tá, gente? A pigmentação dela é maravilhosa. Ela espalha bem, você vê que você consegue esfumar a sombra direitinho. E ela não cai, tá? Não solta. Se você souber fazer direitinho, você tem um resultado ótimo. Não é aquela sombra que fica esfarelando. Elas são bem concentradas. Eu comecei com esse tonzinho aí, né? Meio alaranjado, mais concentrado. E depois eu fui tirando as marcações com um tonzinho, tipo um amarelo mostarda, tirando um pouquinho a marcação, pra não ficar tão marcado. Fiz fumando tudo, querendo fazer um olhão na minha mão, ao mesmo tempo uma coisa suave. Mas fui desenvolvendo aí com a mão bem leve. Você vê como é que eu pego no pincel. E esse pincel mesmo, tá? Foram 2 sombras aí com o mesmo pincel. Troquei de pincel agora, quando eu venho pra essa sombra mais clara, que é um tom cintilante, um pouquinho cintilante, só pra dar uma abertura um pouquinho no olhar dela. Tem um olhar um pouquinho baixo, quase você não vê a pálpebra dela. Então, eu optei em colocar essa coisinha mais branquinha aí no comecinho, tá? Pra deixar um olharzinho mais brilhosinho, né? E essa outra aí é tipo um cobre. Então, eu coloquei entre a branquinha e esse marrom pra fazer, pra mesclar, né? Pra fazer tipo um esfumado, não ficar nada marcado. Tenho misericórdia, eu não gosto de nada marcado. Então, fui tirando essa marcação aí. Foi coisa simples, não quis fazer tanta coisa. E pra tirar um pouquinho a marcação de fora, que eu achei que tinha ficado um pouco marcadinho, pra não usar outra sombra e não fazer toda aquela desenvoltura de novo de sombra, eu preferi usar esse mesmo pó, que é aquele que a gente usou pra contorno, só pra tirar um pouquinho a marcação, ó, pra fora. E só pra dar mais uma vidinha nessa make, uma coisinha, eu vou usar só esse pigmentozinho, que é o da Toque da Natureza. Ele é muito lindinho, tá, gente? Ele é muito fininho, ele reflete para um rosa. Ele é muito fininho. Ele é o Carmine. Carmine é o nome dele, lembrei. Carmine da Toque da Natureza, lindo. Esse pigmento, gente, se vocês verem esse pigmento sem nenhuma luz, só na luz natural, ele é perfeito. Só para colar uns cílios bem pequenininho que eu vou colar nela. Eu criei só uma raiz, que você tá vendo que ela também quase não tem cílios. Então, só para criar um fiozinho, uma raizinha ali. No final, eu apliquei esse lápis preto, seu Carbon Black. Esse lápis é muito pigmentado. Então, eu tive que tentar com a mão suave ali, só para dar uma... Poderia ter colocado o marrom também, mas eu optei por um preto, para não dar muita diferença na hora de colocar os cílios, que eu também não queria colocar delineador nela. E fui esfumando, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver assim nessa cor, mas eu pensei que eu tava esfumando e tava ficando verde. Só que no vídeo ele mostra assim. Só que pessoalmente não tava, tá, gente? Tava pretinho. Apliquei esses cílios, mudei manhã de posição aí, porque ela tava muito agoniada com a luz. Aí apliquei, coloquei um cíliozinho lá, bem fininho, uma coisa muito pequena também. E apliquei essa máscara de cílio que é da Tropical, linha Ruby Rose. E tá aí minha gata, muito com vergonha. Bem tímida ela, tá, gente? Mas eu fiz essa make nela pra ela se sentir maravilhosa, que a minha mãe é isso. Minha mãe é uma gata, uma lindona. Não gosta muito de se exibir, mas é isso. Espero que tenha gostado. Beijo pra vocês.